poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batiza. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal Teologia Pentecostal Bereana. E hoje o tema vai ser cristianismo e comunismo. Será que essas duas visões, ou cosmovisões de mundo, elas são compatíveis? E o que realmente a Bíblia ensina sobre isso? Então é isso que nós vamos ver hoje aqui no nosso canal. O cristianismo, ele não é uma ideologia política, obviamente. O cristianismo é uma fé revelada por Deus e ela é centralizada, ou ela é centrada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, fala a respeito disso. O Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 21, e Romanos 12, 2 também fala sobre isso. E nós, assim, enquanto crentes pentecostais, o que nós destacamos? Nós destacamos a autoridade da Bíblia Sagrada, a centralidade de Cristo Jesus, nosso Senhor, e a ação poderosa do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Então nós vemos uma certa incompatibilidade já logo de início com a questão da ideologia comunista ou do pensamento comunista. E o que é o comunismo? O comunismo, ele é uma ideologia político-econômica baseada no materialismo. Quando nós vamos estudar a respeito do comunismo e das suas ideias, dos seus grandes expoentes, por exemplo, como Karl Marx, nós vemos que a base deles é o que? O materialismo. Pontos-chave do comunismo, por exemplo, ele nega o transcendente, vê a religião como um instrumento de controle e coloca o Estado ou o partido como autoridade máxima sobre o povo, né? Então essas são mais ou menos as ideias basilares do comunismo. E onde vai estar o nosso conflito principal? O comunismo, ele é extremamente materialista. E o cristianismo, ele é uma ideia espiritual, transcendente, e que também dá uma cosmovisão no mundo terreno. Para o comunismo, tudo se resume à matéria. Para o cristão, existe o céu, o inferno, a eternidade e o juízo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, a Bíblia Sagrada trata sobre isso. Um segundo ponto, o comunismo, o Estado é o Salvador. No cristianismo, Cristo é o Salvador. O comunismo promete um paraíso futuro criado pela mão dos homens ou por homens. A Bíblia nos ensina que só Cristo salva e haverá uma eternidade, algo transcendente e perfeito. Apocalipse, capítulo 21, trata sobre isso, novos céus e nova terra. Existem também questões de moral. No comunismo, a moral é relativa. No cristianismo, a verdade ela é absoluta e ela não muda, não varia. O comunismo muda a moral conforme o projeto político. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. A verdade ela é única, ela é absoluta e não tem variação. Já no comunismo, ela é relativa. Aí nós podemos dizer, mas o comunismo ele ajuda o pobre, mas a Bíblia não defende ajudar os pobres? Sim, a Bíblia manda ajudar os pobres, mas por amor, não por imposição do Estado ou por uma falsa caridade, mas sim por uma caridade verdadeira, uma caridade voluntária. Atos, capítulo 2, versículo 44 e 45, trata sobre isso. Uma generosidade verdadeira e busca o quê? A equidade, que é ver a necessidade de cada um e trabalhar em cima daquilo.
para estarmos concluindo, o cristão ele deve amar o próximo, ajudar os necessitados e lutar contra a injustiça, mas nunca substituir o evangelho por uma ideologia política, uma ideologia terrena, uma ideologia materialista. Nós estamos aqui, mas nós não somos deste mundo. Nós podemos ver isso claramente, a Bíblia fala em em Efésios, capítulo 6, versículo 12, e em Mateus 6:33. Para nós estarmos encerrando esse vídeo, que é um vídeo breve, curto, rápido, que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento para não sermos enganados por essas ideologias políticas. Que Deus nos dê graça, ilumine o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós não caiamos nesse tipo de ideologia. Porque o grande antagonista do comunismo não é a direita, não é o capitalismo, mas sim o cristianismo, que se opõe contra as falsas verdades que eles estão pregando e que eles entendem. Curta esse vídeo, compartilhe, deixe seu joinha, comente, e que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando, nos dando discernimento e sabedoria em um mundo onde está cada vez mais ideologizado para as coisas malignas e as coisas erradas. Estão trocando as verdades de Deus por mentiras, e isso está se passando por verdades. Mentiras estão se tornando cada vez mais como se fossem verdades. Que Deus nos ajude e que nós venhamos pregar sempre a verdade, que é a verdade de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.